Capítulo 63. Ciúmes e críticas. Irmão G, você me fez algumas perguntas sobre as quais pensei muito. Da conversa que tive com o irmão, fiquei convencida de que você não compreende a parte que deve desempenhar na causa de Deus, nem o prejuízo que lhe causou. Aquilo que me foi mostrado recentemente com relação ao irmão surgiu de modo muito vivo perante mim, e procurei compará-lo com o que me havia sido mostrado no testemunho número 6, e não posso ver a menor desculpa para sua conduta. Antes de você participar do movimento fanático em Wisconsin e exercer sua influência sobre ele, você não era reto para com Deus. Irmão G, se você tivesse seguido honestamente a luz, nunca teria se comportado como o fez. Você tem obstinada e tenazmente seguido a própria conduta e confiou em seu julgamento, recusando-se a ser orientado. O Senhor enviou-lhe auxílio, mas você se recusou a aceitá-lo. O que mais o céu poderia ter feito por você? Quando pensou que outros eram mais benquistos que você, sentiu-se insatisfeito e irritado, e tornou-se distante e mal-humorado como uma criança mimada. Desejou ser altamente estimado, mas tomou atitudes que o levaram a decair na consideração daqueles por cuja aprovação ansiava. Antes de seu procedimento fanático, você teve ciúmes daqueles que estavam em Battle Creek e fez alusões que levantaram suspeitas. Teve ciúmes de meu marido e de mim e fez errôneas suposições. Inveja e suspeitas atuaram juntas. Sob a aparência de honradez, o irmão sugeriu dúvidas com respeito às ações dos que estão arcando com a responsabilidade do trabalho em Battle Creek, e insinuou dúvidas com relação a assuntos dos quais era completamente ignorante e, portanto, incapaz de julgar retamente. O peso dos assuntos não foi posto sobre você. Foi-me mostrado que Deus jamais escolheria uma pessoa com mente como a sua, dando-lhe responsabilidades pesadas e chamando-a para ocupar posições de maior responsabilidade, pois seu autoconceito seria tão grande que seria desastroso tanto para ela como para o povo de Deus. Se você se tivesse estimado em menos, não teria tantos ciúmes e suspeita. Irmão G, se você houvesse estado plenamente unido à igreja e em simpatia com aqueles a quem Deus julgou capazes de estar à testa da obra, houvesse aceito os dons que o Senhor concedeu à igreja e a ele se submetido, houvesse se estabelecido em todos os pontos da verdade presente e estreitado laços com os experientes irmãos da obra, você e os seus ficariam seguros e livres desse engano. Teria uma âncora que o firmaria. Mas o irmão assumiu uma posição indefinida, temendo satisfazer os propósitos daqueles cujo coração se achava posto na obra e causa de Deus. O Senhor requer que você permaneça firme e decidido na plataforma com seus irmãos. Deus e os santos anjos ficaram descontentes com sua conduta e não mais tolerariam sua loucura. Você foi deixado a seguir o próprio juízo, o qual tinha em tão alta estima, até que permitisse ser ensinado sem sentimentos de ciúmes, obstinação, sem murmuração e censura a outros, e aprender desses que sentiram a responsabilidade e o peso da causa de Deus. Você adotou uma posição original ao buscar conduzir-se independentemente da organização, onde seria aprovado e enaltecido. Vi então que Deus permitiu você manifestar e seguir aquela sabedoria que julgava superior à dos outros, e foi assim deixado ao sabor de seu cego juízo para tomar parte no mais irrazoável, tolo e desenfreado fanatismo que já amaldiçoou o Wisconsin. Ainda me foi mostrado que você não percebeu a influência de sua conduta passada sobre a causa e sua presente posição e dever com respeito a esse fanatismo. Em vez de trabalhar com todas as forças para libertar-se e frustrar a influência que você anteriormente exerceu, desculpou-se e censurou aqueles que lhe foram enviados por Deus. Foi pronto a sugerir e mesmo ordenar um plano mediante o qual o Senhor poderia interromper sua conduta através de seus servos, de maneira diversa daquela que procuravam. Seu julgamento foi pervertido pelo poder de Satanás, e enquanto envolvido pelas trevas, foi incompetente para avaliar o melhor procedimento a ser adotado com relação a você. Se o irmão soubesse que conduta os servos de Deus estavam adotando para ajudá-lo, entenderia o suficiente para sair da situação por si mesmo. Deus lhe deu a oportunidade de escolher, de ser ensinado e instruído por seus servos ou ir em frente, mantendo o seu comportamento voluntarioso
e mergulhando em desconcertante fanatismo. O irmão escolheu seu caminho e agora deve apenas culpar-se a si mesmo. Você professa ser um vigia sobre os muros de Sião, um pastor do rebanho. Contudo, viu a pobre ovelha ferida e desgarrada e não deu nenhuma advertência. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Ezequiel capítulo 3, versos 17 a 19 e verso 21. O pecado dos que se tornaram fanáticos em Wisconsin repousa mais pesadamente sobre você, irmão G, do que sobre qualquer outro. Você foi um vigia infiel. Não discerniu o mal porque você era desleal. Deus enviou seus fiéis vigias, os quais permaneceram na luz e discerniram o mal, a fim de adverti-lo e ao rebanho o erradiu. Se você tivesse ouvido a advertência, uma grande quantidade de mal teria sido evitada. Sua influência teria sido mantida. Você teria de estar fora do caminho para que o testemunho dos servos de Deus pudesse atingir o descuidado rebanho. Os errantes não ouviram a voz de Deus através de seus servos escolhidos. Eles endureceram o espírito contra a advertência dos vigias que lhes foram enviados e se fortaleceram no rumo desarrazoado e enganoso. O pastor não quis ouvir. Ficou ofendido porque o fanatismo foi tratado tão decididamente. Não percebeu o perigo. Não viu nenhuma urgência no assunto. Ele teve luz suficiente para decidir, mas era muito voluntarioso e muito suspeitoso dos servos de Deus para submeter-se ao seu testemunho. O irmão G quis esperar até que o fanatismo evoluísse, do jeito que Satanás desejava, e mostrasse seus terríveis resultados. Não havia manifestações razoáveis, sensatas para caracterizar aquele trabalho como sendo de Deus. Os servos do Senhor desincumbiram-se de sua missão, livrando suas vestes do sangue das pessoas e mantiveram-se limpos da perniciosa influência, enquanto você suporta o terrível peso do pecado desse deplorável fanatismo. Você o lamentou profundamente, todavia não percebe os próprios erros com relação a ele. Você censura e culpa a fraca e errante ovelha por desgarrar-se. Para que serve um vigia, a menos que detecte o mal e dê a advertência? Para que serve um pastor, senão para vigiar sobre cada perigo que ameaça a ovelha de ferir-se e de ser destruída por lobos? Que desculpa o pastor apresentaria para o desvio do rebanho de suas verdadeiras pastagens e pelas ovelhas feridas, dispersas e devoradas pelos lobos? Como seria aceita a desculpa de um pastor de que as ovelhas o fizeram desviar-se? Elas deixaram o verdadeiro pasto e o conduziram para fora do caminho? Tal argumento seria contado negativamente contra a capacidade de vigilância daquele pastor. Ele não seria mais confiável como um fiel pastor que cuida de ovelhas e a traz de volta quando se desviam do reto caminho. O descrédito que a obra sofreu por causa da irmã A também repousa pesadamente sobre o irmão. Você repetiu muitas das ações e experiências dela. Ela era fraca, contudo podia, em certa medida, ocupar seu lugar na família e manter unidos os filhos. Mas, por um breve tempo, esteve distante de sua casa, antes de sofrer a perda da razão. O estado de apostasia dos professos observadores do sábado levou-o a influenciar a irmã a deixar a família, que necessitava de seus cuidados, e ir a fim de prestar auxílio aos observadores do sábado de lá. Um doentio incitamento marcou sua conduta. Alguns indivíduos inexperientes foram enganados. A mente fraca dessa irmã A ficou sobrecarregada e a doença tomou conta do cérebro. A causa de Deus foi profundamente afetada e desonrada por causa disso. O irmão A foi prejudicado e deve agora sofrer vivida angústia e ver seus filhos serem dispersos.
Aqueles cuja influência conduziu a essas tristes consequências têm um dever a cumprir em aliviar o irmão A e, por um reconhecimento pleno e fiel da pecaminosidade da conduta seguida e dos danos causados, tentar corrigir o mal tanto quanto possível. Houvesse você atendido ao conselho de Deus, reconhecendo os dons do seu Espírito como ocupando o seu devido lugar na igreja, houvesse, em ligação em princípio com a Review, estabelecido sobre as sólidas verdades aplicáveis a este tempo, houvesse alimentado o povo de Deus no devido tempo, sua influência teria sido muito diferente. Você teria um testemunho direto a dar, em harmonia com aqueles que estão à testa dessa grande obra. Erros individuais teriam sido reprovados. Um trabalho fiel teria sido feito com os observadores do sábado naquele lugar, e eles não teriam ficado atrás de outras igrejas. Mas eles têm quase tudo a aprender. Você deveria ter dado um testemunho direto, impressionando-os com a necessidade de sacrifício e de fazerem sua parte em encarar as responsabilidades da causa. Você deveria tê-los esclarecido sobre a doação sistemática, levando-os a tomarem parte no avanço da causa da verdade. Sua posição duvidosa e o abandono de certos assuntos teve uma péssima influência ali. A oposição que você experimentou e sobre a qual falou abertamente com relação à organização e ao progresso do povo de Deus, deu frutos que podem ser vistos em muitos lugares do norte de Wisconsin. Se você tivesse sido um obreiro ativo e íntegro, alerta às oportunidades da providência de Deus, o fruto agora manifesto seria de caráter inteiramente diverso. As pessoas se decidiriam a favor ou contra os mandamentos de Deus e outras verdades relacionadas à mensagem do terceiro anjo. Elas não estariam esperando nas fronteiras de Sião, pesando aqueles que estivessem certos. Mas você não demonstrou fidelidade, não fez um trabalho direto e completo, não estimulou na igreja, através de uma direta aplicação da verdade, a necessidade de cada um pôr em prática harmoniosamente de acordo com sua profissão de fé. Muitos não estão dispostos a fazer algo para a divulgação da verdade, enquanto apenas apreciam ouvi-la. Eles amam a causa por palavra e profissão, mas não por obra e em verdade. Sua posição levou muitos a pensar depreciativamente com relação à Review, mais do que o teriam feito de outro modo, e eles pouco apreciam as verdades nela encontradas. A Review não pode assim exercer influência sobre eles como o Senhor pretendia, e cada qual seguia o próprio caminho e fazia o que parecia direito aos seus olhos. Consequentemente, todos se distanciaram do conhecimento, e a menos que seja realizada uma obra completa de sua parte, serão pesados na balança e achados em falta. Revelou-se-me que você busca lançar o resultado de seus erros sobre outros, mas, como um vigia, Deus o considera responsável. Você precisa fazer as mais humildes confissões, onde sua influência se mostrou em oposição às dos servos de Deus. O irmão e a irmã B foram grandemente prejudicados por esse fanatismo. Eles foram prejudicados tanto material como espiritualmente e quase arruinados por esse engano satânico. Irmão G, você foi muito longe na prática desse deplorável fanatismo. Seu corpo, bem como a mente, foram afetados, e agora você busca lançar a culpa sobre outros. O irmão não tem consciência exata de sua posição e conduta passadas. Você se sente livre para expor aquilo que outros fizeram e aquilo que você não fez. Porém, tem deixado de confessar o que fez. Sua influência foi prejudicial. O irmão opôs-se à organização e pregou contra ela de um modo impreciso, não tão ousadamente como alguns poderiam ter feito, mas até onde se atreveu a ir. Desse modo, você muitas vezes satisfez seus sentimentos invejosos e criou desconfiança e incerteza na mente de muitos, quando, caso houvesse se apresentado abertamente, teria sido bem compreendido e causaria apenas pequeno dano. Quando assaltado por sentimentos contrários à fé da igreja, não os percebeu, mas mistificou sua posição e fez parecer que seus irmãos o compreendiam mal, quando na verdade sabia o tempo todo que a acusação era legítima. Do jeito que se encontra agora, a igreja não pode depender de você. Quando manifestar os frutos de uma reforma total e der evidência de que está convertido, superando seus ciúmes, Deus então confiará seu rebanho aos cuidados do irmão. Mas até que proceda a uma completa restituição, exerceria melhor influência estando em casa e não sendo vagaroso no cuidado.
Por seu posicionamento descomprometido e conduta fanática, você causou mais mal à causa de Deus em Wisconsin do que o bem realizado durante toda a sua vida. Nossa fé tem sido odiosa aos crentes. Uma ferida, incurável ferida, foi produzida na causa de Deus. Todavia, muitos, inclusive o irmão, parecem espantados de que tanto tenha sido falado e feito acerca desse fanatismo. Uma maligna semente cria raízes, cresce e dá frutos em abundante colheita. O mal floresce sem necessidade de cultivo, enquanto que a boa semente precisa ser regada, cuidadosamente cuidada e continuamente nutrida, ou a preciosa planta morrerá. Satanás, anjos maus e os ímpios estão tentando arrancá-la e destruí-la, e se requer grande vigilância e o mais constante cuidado o mantê-la viva e florescente. Já a semente do mal não pode ser facilmente extirpada. Ela se espalha e se desenvolve em todas as direções para aniquilar a preciosa semente. E se deixada progredir, crescerá forte e impedirá que os raios do sol cheguem à boa planta, debilitando-a e matando-a. Conhecemos os efeitos de sua influência. A divisão existente não teria ocorrido se você procedesse corretamente e recebesse a palavra do Senhor através de seus servos. Mas o irmão não fez. Os servos de Deus tiveram de lidar de maneira franca com sua conduta errônea. Se tivessem se colocado em terreno firme e sido muito mais severos ao tratar da conduta do irmão, Deus os teria aprovado. Teria sido melhor se você tivesse estado ausente, pois cada vez que os servos de Deus combatiam o fanatismo, o irmão G era reprovado e você se retraía, sentindo-se ofendido, desprezado. Você prosseguiu em sua cega ação entre as diferentes famílias, buscando simpatia e criando sentimentos antagônicos contra os irmãos C, D e E. Você se sentiu ofendido e menosprezado, falou e agiu precipitadamente, criando assim ciúmes e desconfiança em muitos com respeito aos servos de Deus, a quem ele lhe enviou especialmente. Suas atitudes destruíram a força do seu testemunho em algumas mentes. Outros, porém, ficaram gratos pela luz. A armadilha de Satanás foi desarmada e eles escaparam. Outros se mostraram inflexíveis e se decidiram contra o testemunho dado, provocando divisão na igreja. Você tem a responsabilidade de tudo isso. Tivemos que trabalhar pela igreja, com angústia de espírito para desfazer a influência negativa e impressões que o irmão produziu. Você tem um trabalho a fazer ali. Vi que alguns se tornaram muito zelosos por você, achando que não foi tratado com justiça por seus irmãos do ministério. Esses deveriam manter-se de lado e ser honestos em confessar seus erros, deixando que você assuma a culpa das próprias faltas. Deus deseja que elas permaneçam até você removê-las por meio de arrependimento e confissão sincera. Esses que têm manifestado simpatia desvirtuada por você não podem ajudá-lo. Que eles manifestem zelo, arrependendo-se das próprias apostasias e deixando-o estar em pé por si mesmo. Você saiu completamente fora do caminho, e a menos que faça uma obra completa, confesse seus pecados sem censurar seus irmãos e esteja disposto a ser instruído, não poderá ter nenhuma parte com o povo de Deus. Você se tem mantido à distância daqueles sobre quem Deus pôs o pesado fardo de sua obra. Enquanto meu marido assumia as responsabilidades do trabalho de 3 homens, você o magoou com observações e insinuações, e ainda influenciou outros a pôr mais fardos sobre os ombros dele. Você precisa compreender isso. Você não teve nenhum fardo especial sobre si, mas teve tempo para a reflexão e o estudo, o descanso e o sono, enquanto meu marido foi obrigado a trabalhar dia após dia, e frequentemente à noite. Algumas vezes, quando ele se deitava para descansar, não podia dormir, mas só chorava e suspirava pela causa da verdade e pela injustiça de seus irmãos para com ele, cuja vida e interesses foram todos dedicados à causa. Ele tinha a seu cargo os cuidados e responsabilidades administrativas do escritório, do periódico e muita preocupação com as igrejas em vários estados. Além disso, alguns de seus irmãos de ministério contribuíram para causar-lhe perplexidade e aflição por sua conduta insensata. Você e alguns outros têm considerado o irmão White como alguém de caráter empresarial, sem muito sentido religioso. Vocês não o conhecem. Satanás enganou a muitos com respeito a ele.
Deus achou por bem encarregá-lo de seu trabalho e o escolheu para iniciar diferentes empreendimentos. Ele escolheu alguém que é sensível e pode simpatizar com o desafortunado, que é consciencioso e, contudo, independente, que não passará por alto o pecado, mas será pronto em ver e sentir o erro, reprovando, não lhe dando lugar, mesmo que tenha que permanecer sozinho em consequência de sua postura. Eis porque ele sofre tão profundamente. Seus irmãos geralmente não sabem nada sobre suas preocupações e alguns nem se importam com isso, mas por seu comportamento imprudente e desonesto acrescentam-lhe cuidados e perplexidades. O céu registra essas coisas. Homens que não têm nenhum fardo ou responsabilidade sobre si, que podem desfrutar horas de lazer sem nada em particular para fazer, que podem refletir, estudar e aprimorar a mente, são capazes de demonstrar grande moderação. Eles nada veem que os constrange a manifestar especial zelo e estão prontos a gastar horas em conversa particular. Alguns consideram tais pessoas como os melhores e mais santos homens sobre a terra, mas o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Os que assumem essa fácil postura serão recompensados segundo as suas obras. A posição ocupada por meu marido não é nada invejável. Requer a mais estrita atenção, cuidados e esforço mental. Exige são discernimento e sabedoria, abnegação, total dedicação e uma firme determinação de levar a termos os assuntos. Para essa importante posição, Deus terá um homem que se arrisque, se firme pelo direito, quaisquer que sejam as consequências, que enfrente obstáculos e não vacile, embora sua vida esteja em jogo. O peso e responsabilidade dessa obra demandam grande cuidado, causam noites de insônia e exigem sincera, fervente e angustiante oração a Deus. O Senhor tem levado meu marido a assumir uma posição de responsabilidade após outra. A censura por parte dos irmãos oprime-lhe o coração com angústia. Contudo, ele não deve vacilar no trabalho. Companheiros de trabalho que têm aparência de piedade opõem-se a todo avanço que Deus o estimula a fazer, e seu precioso tempo deve ser ocupado em viajar de um lugar para outro, trabalhando sob angústia mental entre as igrejas para desfazer o que esses professos irmãos têm feito. Pobres mortais! Eles confundem as coisas, não têm verdadeiro senso do que é ser cristão. Os que foram impelidos a dar um claro e direto testemunho no temor de Deus, para reprovar o erro, para trabalhar com todas as suas forças para edificar o povo de Deus e estabelecê-lo em pontos importantes da verdade presente, têm muito frequentemente recebido censuras em lugar de simpatia e auxílio, enquanto os que, como você, assumiram uma posição neutra, são considerados dedicados e possuidores de um espírito moderado. Deus não os considera assim. O precursor do primeiro advento de Cristo era um homem de fala franca. Ele reprovava o pecado e chamava as coisas pelo devido nome. Ele pôs o machado à raiz da árvore. Dirigiu-se a uma classe de professos convertidos que vinham até ele no Jordão para serem batizados, dizendo: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lucas capítulo 3, versos 7 a 9. Neste terrível tempo, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Esse estranho fanatismo em Wisconsin desenvolveu-se sobre uma falsa teoria de santidade advogada pelo irmão K., uma santidade não dependente da mensagem do terceiro anjo e à margem da verdade presente. A irmã G ouviu dele essa falsa teoria, aceitando-a e zelosamente ensinando a outros. Isso quase destruiu seu amor pelas importantes verdades sagradas para esse tempo, as quais, se ela as tivesse amado e obedecido, ter-lhe-iam provido uma âncora para afirmá-la sobre o verdadeiro fundamento.
Ela, porém, com muitos outros, fez dessa teoria de santidade ou consagração a coisa mais importante, e as relevantes verdades da palavra de Deus lhe foram de pequena importância, se tão somente o coração fosse reto. E as pobres pessoas foram deixadas sem uma âncora para serem levadas a esmo por sentimentos. E Satanás veio, controlou mentes e produziu impressões e sentimentos que lhe fossem convenientes. Foram menosprezados a razão e o discernimento, e a causa de Deus cruelmente difamada. O fanatismo no qual se envolveu deve levar você e outros a examinarem antes de decidir com respeito a essa aparência de consagração. A aparência não é evidência segura do caráter cristão. Você e outros estão temerosos de receberem um pouco mais de censura do que deviam e observam diligentemente os aparentes erros e falhas nos outros ou sua negligência e se sentem ofendidos. Você também é muito exigente. Você esteve errado e enganou a si mesmo. Se outros o interpretaram mal em algumas coisas, isto é o que se poderia esperar, considerando-se as circunstâncias. O irmão deve, com profunda tristeza e humilhação, lamentar sua triste fuga do direito, a qual deu ocasião para uma variedade de sentimentos, opiniões e expressões a seu respeito. E se em algum aspecto você não os considera corretos, deve deixá-los de lado e não condenar os outros. O irmão precisa confessar suas faltas, sem censurar a quem quer que seja, e deixar de queixar que seus irmãos o negligenciaram. Eles lhe deram mais atenção do que merecia, levando em conta a posição que você, por anos, ocupou. Se você pudesse ver essas coisas como Deus as vê, abandonaria as queixas que faz e se humilharia debaixo da mão de Deus. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23.